O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras. Mas Jesus disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, louvado seja Deus por estarmos aqui, começando essa segunda-feira tão cedo, com esse frio, com essa chuva, porém firmes e fortes, e ainda recebendo visita. Quem é esse casal, de onde vem? Nova Esperança. Sejam bem-vindos entre nós. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala a respeito da vida eterna, do reino de Deus, do céu. E nós vemos aqui que isso é algo que a gente constrói na vida. Alguém se aproximou de Jesus e disse assim: Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, ao mesmo tempo que a pergunta é boa, porque tem gente que infelizmente nem essa pergunta se faz, vive como se não fosse morrer. O que a gente tem que fazer para ir para o céu? Ao mesmo tempo, essa pergunta aqui tem um problema: o que eu devo fazer para ganhar? A vida eterna a gente não ganha, a gente não troca. E aí guarda na gaveta como um documento. Se um dia precisar eu vou lá, pego. Não, eu tenho. A vida eterna a gente constrói ela dentro de nós mesmos, para que um dia tenhamos o céu. Mas veja, essa pergunta aqui, o que eu devo fazer para ir para o céu? E aí nós vemos que até mesmo a concepção de como é que se salva e de quem é que são salvos é algo que muita gente não tem claro, ou tem de um modo muito infantil, até mesmo mundano na sua crença. Nós vemos aqui no Evangelho de hoje que até os discípulos ficaram, 2 vezes, os discípulos se admiravam com estas palavras de Jesus. Qual palavra? Como é difícil para o rico entrar no céu. Depois assim, eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso. Ao ouvirem o quê? Que é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Portanto, isso significa que para os discípulos, São Pedro, Tiago, João, todos eles, quem é que já estava salvo? Os ricos. Até os discípulos ficaram admirados e espantados com a palavra de Jesus. Não só o rapaz que foi embora triste, também os discípulos. Mas antes da gente chegar aqui propriamente em coisas muito práticas desse evangelho para nós, vamos olhar um pouco, queridos irmãos e irmãs, esse sentido da vida. Então, alguém que é rico e alguém que cumpre, inclusive com os mandamentos, porque ele diz para Jesus, Senhor, isso aí que o Senhor falou, não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar ninguém, honrar pai e mãe, tudo isso aí eu estou fazendo.
Bom, se você já está fazendo tudo isso, por que você foi perguntar para Jesus, ou tirar essa dúvida, se você está indo ou não está indo para o céu? E aqui tem algo bonito a respeito da nossa natureza. Veja, meus irmãos, se a gente não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, não fizer mal para ninguém, honrar o pai e a mãe, a gente ainda vai sentir que a gente nasceu para mais que isso. Para mais que isso. A gente ainda vai sentir e vai se perguntar, mas é só isso? O ser humano, meus irmãos, ele tem um potencial na alma dele que ele, tristemente, talvez a maioria das pessoas passe a vida nessa terra sem perceber, sem sentir. Se é verdade que tem gente que hoje está matando, está roubando, está adulterando, vive para caluniar, fofocar e desonra o pai e a mãe, a verdade maior é que o maior desafio da vida, ou que se a gente der o melhor de nós para Deus, a verdade maior é que não só a gente vai dar conta de não fazer essas misérias, essas desgraças, essas porquices, como depois de entrar numa vida onde não mato, não roubo, não adultério, não desonro pai e mãe e não falo da vida alheia, eu vou me perguntar assim, mas é só isso? Porque tudo isso aqui que Jesus falou é pouco mesmo. Não pouco para ir para o céu. Jesus respondeu, você quer ir para o céu? Então se resolva com isso aqui, ó. Não matarás, conhece os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levanta falso testemunho, não prejudica as pessoas. Honra teu pai e tua mãe, você vai para o céu. E aí a gente vê que o caminho do céu não tem nada de muito heróico, não. E que sim, depois de estar no caminho do céu, a gente pergunta, tá, mas é só isso? Porque nós temos sede, ânsia de mais do que isso. Nós estamos num mundo tão diabólico. Nós estamos numa sociedade tão porca. Nós estamos num mundo tão vil, que a gente pode cair na tentação, na ilusão, no equívoco, de achar que não matar, não viver em adultério ou fornicação, não roubar, não levantar falso testemunho, não prejudicar os outros e não dar desgosto para pai e mãe é coisa de herói. E não é. Não é. Um homem fazia isso, e muitos fazem isso, né? Vivem essa listinha aqui dos mandamentos. E esse homem do evangelho aqui, junto com isso, tinha uma grande bênção. Ele era muito rico. Olha que coisa legal. Dinheiro não era problema para ele. Ele tinha muito dinheiro. Mas ele foi até Jesus porque ele olhava para ele e perguntava assim, tá, mas é só isso? Esse evangelho, esse texto, né, que a gente leu aqui em Marcos, também está em Mateus e Lucas, e aí cada um soma um detalhe, né? Diz no outro evangelho, em Mateus, que ele perguntou assim para Jesus, mas o que ainda me falta então? E aqui em Marcos, que é o único que diz que Jesus o olhou, o fitou com amor, Jesus amou essa pessoa. Olha que menino arrumadinho. Acho que Jesus nunca tinha encontrado uma pessoa tão pronta, né? Jesus se animou com ele. Jesus o olhou com amor. O que ainda me falta? Aí lá em Lucas vai dizer, se queres ser perfeito, como Deus é perfeito, vai e vende tudo. Então, meus queridos, primeira coisa que é um desafio para nós como igreja, é um desafio para todo mundo que tem a responsabilidade e a missão na vida de educar alguém, seja na catequese, seja na escola, sobretudo dentro de casa, como pai e mãe. Nós precisamos reconhecer a nossa alma, nós temos alma, nós não somos bicho. E nós não somos um robozinho diante de Deus para cumprir uns protocolos. Porque depois de cumprir com esses protocolos, chamados mandamentos, sim, a alma vai perguntar, mas é só isso? Será que não tem mais? Sim, nós nascemos para a perfeição do amor, para o dar a vida, para não ser escravo de ninguém e para amar de volta. Mas de novo, a gente vive num mundo tão perturbado, tão diabólico, numa sociedade tão esquisita e porca, que a gente começa a achar que se a gente não matar e não roubar, a gente já é a própria Madre Teresa de Calcutá. Não é.
E isso é pouco, nós nascemos para muito mais. Mas nós precisamos reconhecer que nós temos alma, e qual é o tamanho dela, o destino dela, a necessidade dela. E às vezes a gente vê com dor no coração, como vimos com a notícia de ontem, a morte dessa moça, 2 jovens. E a gente se olha e fala, o que o ser humano virou? Nós nascemos para isso, um para o cemitério, outro para a cadeia. É para isso que a gente nasceu? E entre tantos motivos que isso possa ter, sem simplificar nada, sem julgar ninguém. Mas também quando a gente olha para as nossas famílias, para os nossos amados, quando a gente olha para nós mesmos, gente, quantas pessoas vivem rastejando nessa terra. O ser humano nasceu para olhar para o céu. E só anda bem na terra quem está olhando para o céu. Porque quem não está olhando para o céu não anda, rasteja. Tem que olhar para o céu. Nós precisamos saber de certas coisas sobre nós mesmos. Primeira leitura que nós ouvimos. Bendito seja Deus, leitura da primeira carta, né, de São Pedro, já no capítulo 1, no versículo 3. Pedro aqui faz um louvor, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus, nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não estraga, que não mancha, que não murcha, e que é nossa, está reservada para nós onde? Na cama do motel? Que está reservada para nós onde? Dentro de uma concessionária. É um carro zero. Que está reservada para nós onde? Na urna, quando meu candidato ganha. Que está reservado para nós onde? Sabe? Na mesa de um bar. Que está reservada para nós onde? Numa casa bem grande, luxuosa, com piscina. Que está reservada para nós onde? Nos céus. Nós nascemos de novo em Jesus. E tem algo para mim no céu. E bendito seja Deus que em Jesus me amou, morreu por mim, para eu nascer de novo. Tem gente que vive nessa terra sem saber disso, esquecido disso, e muito interessado que o padre, a igreja, Jesus, o pastor da esquina, fique falando o quê? Sucesso, vitória, dinheiro, superação, essas coisas. Quando a igreja vira um grande clube de autoajuda para gente gananciosa, que não consegue ficar em paz, que é pobre mesmo, que ganha pouco mesmo, que é mais ou menos feio, mais ou menos sei o quê. Você é comum, filho, porque você não sossega. Não, as pessoas querem algo para o seu ego. Elas querem algo para o seu ego, elas não querem ir para o céu, elas querem ser afagadas no ego. Um bando de gente que procura padre, pastor também, igreja, que procura espiritualidades, com cara de coitado, coitado coisa nenhuma, com cara de coitada, coitada coisa nenhuma, pessoas que querem um afago para o ego, ela não consegue olhar no espelho e falar, nossa, eu não sou bonito, né? Mas tem mais feio, obrigado Senhor. Que não consegue olhar para aquela Honda Bis 2012, poxa, na chuva é difícil andar de moto, né? Veinha, né? Mas tem gente que anda a pé, obrigado Senhor. Não, tem que ser afagado, tem que ser acolhido, tem que dar uma chance, tem que dar uma oportunidade. E a pessoa se enche de perguntas, e a gente vai ficando com dó da pessoa, porque ela faz umas perguntas. Mas por que você faz essas perguntas? Por que você não fica em paz com as coisas? Porque não olha para o céu, porque não olha para o alto, aí se enche de angústia, aí se enche de tédio, aí se enche de ira, aí se enche de idolatrias. Sem você eu não vivo, sem você eu morro. De que adianta viver? Por que o outro tem, eu não tenho? Onde é que está Deus? Onde é que não sei o quê? Meus irmãos, nós precisamos, vez em sempre, nos lembrar de algumas verdades sobre nós, sobre a nossa alma. Eu acho um barato quando vem aquelas mães trazer filho. Engraçado, né? Quando é a menina, quando é a mulher que tem um problema, ela vem sozinha. Quando é o rapazão, vem a mãe, a avó, a madrinha e o pai ficar no carro lá fora. Você já entendeu tudo, o porquê que está desgraçada a vida do sujeito, né? O pai nem entra, o pai fica no carro. Aí vem a mãe, a madrinha, tal, aí faz uma lista
Que é geralmente assim, a namorada não quis ele sente isso, ele sente aquilo, ele sente aquilo. O senhor não faz uma bênção? Faço. Um padre não pode negar a bênção para ninguém, mas antes da bênção, nós vamos conversar. Antes da bênção, com muito carinho. Porque uma coisa é pregar em público com o grande desafio de te manter acordado, né? Outra coisa é você estar sentado frente a frente com uma pessoa. Muda tudo, né? Mas antes da bênção, vamos saber, relembrar ou aprender primeira vez algumas coisas sobre a sua alma. Aí no final eu boto a mão na cabeça, abro a Bíblia, Deus falou. E geralmente Deus confirma tudo as chineladas que leva. Impressionante. Nós precisamos saber coisas e nos relembrar dessas coisas. Nós nascemos para o céu. Existe algo para mim, para você, incorruptível, não estraga, não fica velho, não precisa de botox. Está reservado onde? Não é no corpo do outro, não é no bem material que eu não tenho, e não é em alguma sensação do meu corpo, e nem é em ser aceito por você. Está reservado para mim no céu. Aí continua Pedro: graças à fé e pelo poder de Deus, vocês foram guardados para a salvação que vai se manifestar nos últimos tempos. Isso é motivo de alegria para vós. Eu fui guardado. Então aqui já começa a curar trauma, aqui já começa a curar chororô. Porque aquilo que você chama de trauma, a gente poderia chamar e deveria chamar, não de trauma, mas a sua história pessoal de salvação. Aquilo que você chama de trauma é a sua história de redenção e salvação, não é teu trauma. É o modo pelo qual Deus está te salvando de você mesmo, te salvando desse mundo, te salvando do diabo, te levando para o céu. Mas e a nossa arrogância? Diz o quê? Ai, mas precisa ser assim. Como se nós, por antonomasia, merecêssemos mais do que tudo aquilo que já foi. E por que não assim? E por que não assim? Por que comigo? Tá bom, e por que não com você? A humildade, meus irmãos, é a mãe, né? De todas as virtudes. Nós sofremos por falta de humildade. Todo sofrimento nosso é um resquício da nossa falta de humildade. Todo sentimento de alma, né? A não ser que, óbvio, você tem uma doença no corpo, você está me entendendo, aí não é o caso. Mas todo sofrimento que não é físico, e todo sofrimento, às vezes, que por causa de algo físico está avolumado em nós, porque até para os sofrimentos físicos a gente poderia sofrer sem sofrer tanto. Você já reparou que tem gente que tem dor, a gente não sabe? Mas que tem gente que com a mesma dor faz todo mundo saber? Todo sofrimento nosso, que não seja estritamente aquele sofrimento daquele nervo machucado, daquela pele não sei o quê, daquele osso que não sei o quê, é de alguma forma, alguma falta de humildade ainda em mim, que está fazendo barulho. Eu fui guardado. Para de dizer que você tem trauma. Você não tem trauma. Você tem uma história de salvação e Deus te guardou. Agora, meus irmãos, a gente escolhe como olhar a vida. O psicólogo vai te dizer um jeito de olhar a vida. O padre vai te dizer um jeito de olhar a vida. Mas e a palavra de Deus? E o que concorda mais com a palavra de Deus? É por isso que está lá um livro da sabedoria. Senhor, não foi pomada nem unguento que os curou, mas a tua palavra que tudo cura. Olha o que a palavra fala da nossa história. Olha o que Pedro está dizendo para aquele povo, para aquela primeira comunidade cristã, que a gente nem sabe de qual lugar era, mas que devia viver tantas situações e lutas, porque ser cristão naquele tempo não era a molezinha que é hoje, não. Vocês foram guardados para a salvação. Vocês foram guardados para Deus. Olha que coisa maravilhosa. A fé nos ensina a olhar assim a vida, olhar para tudo que eu vivi até hoje e entender, tivesse faltado alguma coisa de tudo que eu vivi, eu não estava aqui hoje com Deus. Tudo cooperou, tudo, todas as alegrias e todas as dores. Foi assim que Deus me trouxe até aqui. É por isso que no hoje eu penso Deus assim e me mantenho com Ele assim. Tivesse uma dor dessa não acontecido, eu podia hoje ser um descrente, um autossuficiente.
Então a gente fica em paz com a vida. Agora, meus irmãos, isso não é autoajuda, isso é a ajuda do alto, isso é a revelação de Deus. Nós precisamos da palavra. Senão a gente se desvia do potencial da nossa alma, a gente vai para o rumo errado das coisas. E aí continua Pedro então dizendo: isso é motivo de alegria para vocês, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Aí ele diz: desse modo, nas provações da vida, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, é a vossa fé. Qual é a coisa mais importante de se ter na vida? Fé. O que vale tanto quanto e mais que o ouro? A fé. Então o que eu estou vendo aqui nessa leitura? Eu estou vendo um homem maduro, São Pedro, nessa altura do campeonato, ensinando as pessoas a viver, ensinando as pessoas a criar alguns critérios para a vida, para não se desesperarem, para não se perderem, para não fazerem mal a si mesmas, para não fazer mal aos outros. Essa é a receitinha de São Pedro. Não quer concordar também, aí cada um é livre para concordar com quem quer. Mas olha o que Pedro está falando sobre o que a gente já viveu, sobre as provações da vida. Olha o que Pedro está falando de onde é que a gente deveria estar olhando, com o que a gente deveria estar se preocupando, se ocupando e buscando. Me parece, não sei se você concorda comigo, que São Pedro, nessa altura do campeonato aqui, era um homem feliz, produtivo, santo, e que quando mataram ele, pelado de ponta cabeça, pregado numa cruz, ele foi para o céu. Mas dá para discutir com Pedro também, se você quiser, você pode discutir com qualquer um. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para cima. Nós precisamos de palavras que nos façam olhar para cima. Nós precisamos de pessoas e referências que nos fazem olhar para cima. Porque senão, amigo, a coisa mais fácil é olhar para o umbigo, é olhar para trás, é olhar para o chão, e é olhar para algo ou alguém e colocar essa pessoa no lugar de Deus. É olhar para a vida e falar: quer saber? Que se lasque, viver ou morrer, livre ou solto, preso ou solto, se lasque. E aí Pedro continua: vossa fé, sendo provada como está sendo, aquele povo passava suas dificuldades, vai se revelar mais preciosa que o ouro. Tem algo mais precioso para se alcançar, que é a fé. E alcançará louvor, honra e glória no dia de Jesus Cristo. Quanta gente doída porque não recebe louvor, honra e glória do outro ser humano, né? Quantas pessoas vendendo a mãe, entregando embrulhada para conseguir louvor, honra e glória de outro ser humano. Pedro está dizendo: existe para você louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus, no dia da vida eterna. Esse é o louvor, a honra e a glória pelo qual vale a pena passar até sofrimento. Os outros não. Aí continua: vocês, sem terem visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele já acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, porque vocês alcançarão aquilo em que acreditam, vossa salvação. Sem ter visto Jesus, vocês o amam. Sem o ver hoje, nele acreditais. Agora, meus queridos, tem algo aqui, né? Quem é que faz isso em nós? Como é que eu posso acreditar num homem que eu não vi? Como é que eu posso depositar as esperanças da minha vida? Como é que eu posso seguir um caminho e ir convicto nele, fazendo renúncias por causa desse caminho, enquanto a maioria está indo por outro, por um Jesus, por um Deus, por uma palavra que eu nunca vi? De onde é que vem essa convicção? Da minha teimosia? Da minha necessidade de contrariar os outros? Não, a fé vem do Espírito Santo. Eu, nem você, estivemos na manhã da ressurreição, na hora em que o corpo saiu do túmulo. A gente não estava lá. Quando Pedro e João entraram dentro do túmulo vazio, você não entrou lá, nem eu. Quem é que estava lá? O Espírito Santo. E se esse Espírito Santo estiver dentro de mim,
Então eu simplesmente sei as coisas que eu nunca vi, porque dentro de mim mora quem viu. O Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não é otimismo, o Espírito Santo não é arrepio, o Espírito Santo não é poder da mente, o Espírito Santo é uma pessoa que habita em quem vive em estado de graça. É Ele quem nos dá esse olhar. Pedro está escrevendo o que está escrevendo porque ele tem o Espírito Santo. E a gente lê e concorda. 2000 anos depois, tão distante de Pedro e das experiências que Pedro teve com Jesus, que são tão diferentes das minhas, e cremos tanto quanto, porque tem em mim o que tem em Pedro. O que tem em Pedro, graças a Deus, tem em mim, tem em você. O Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Não se faz um cristão sem o Espírito Santo. E aí essa questão então da vida eterna, do olhar para o céu, do olhar para o alto. Nós temos aqui no Evangelho alguém que pergunta como é que vai para o céu. Tem gente que nem essa pergunta faz. Jesus dá uma resposta que, ao mesmo tempo que nos mostra como ir para o céu, ao mesmo tempo deixa a nossa alma com espaço ainda. Não mata, não adultera, não rouba, não levanta falso testemunho da vida dos outros, para de prejudicar os outros e vai dar orgulho para o teu pai e para tua mãe. Pronto, você vai para o céu. Mas saiba, você nasceu para mais que isso já nessa terra. Você vai fazer tudo isso aqui e ainda vai ter um vaziozinho dentro de você. Você vai fazer tudo isso aqui e você vai sentir que você tem mais lenha para queimar do que isso aqui. E então Jesus olha para aquele e diz assim, para esse homem louvável, né? Mestre, tudo isso eu faço desde a minha juventude. E aqui também já tem um ponto, né? Quando é que é tempo da gente viver a santidade no sentido dos mandamentos? Na juventude. Quanto pai e mãe olha para o jovem que tem em casa, que está vivendo tudo errado, e fala assim, coitado, né, padre? Ele é jovem. Ele é jovem, mas ele tem alma. Simples assim. É jovem. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. A juventude já é tempo de viver essas coisas. Sempre é tempo, agora é o tempo. Não tem essa, é jovem, essas bobeiras que a gente inventa. O reino de Deus, meus irmãos, não é escolinha com pedagogia. 5ª, 8ª, 2º grau, 1ª, 4ª. Você dá pedagogia humana para outras coisas. Desde a minha juventude, Senhor, eu já pratico essas coisas aí que o Senhor está falando. O jovem é capaz dessas coisas. E quem foi se converter depois de velho, sabe o problema que é. Antes tarde do que nunca também. Isso é verdade. Mas uma pessoa que só depois de já não ser jovem começa a se dispor a não cometer adultério, não roubar, não matar, vir na igreja, guardar a língua na boca e trazer alguma alegria para o papai e para a mamãe, às vezes um já está até morto. Ih, rapaz, é difícil, hein? É difícil. Porque as coisas, gente, na vida vão deixando em nós o ranço. As coisas vão deixando em nós a inclinação. Como é que é o ditado? Que o povo sempre confunde esse. Boca que muito fuma cachimbo, pega o jeito, não tem uma coisa assim? Mas você entendeu, né? A pessoa passa a vida inteira pitando o cachimbo. Aí um dia ele para de fumar cachimbo. Mas agora o beijo ficou assim. Difícil depois de velho. Aprender algumas virtudes depois de velho. Aí fala, velho, você não acha que eu estou falando de você. Esse é o problema. Fala, velho, você pensa logo na falicidade. Eu estou falando de você. Velho aqui é todo aquele que não é mais jovem. Velho aqui é todo aquele que deveria estar pagando as próprias contas. Porque diz que a adolescência agora vai até os 30, não é isso? Sangue de Jesus, gente. Você imaginou? Ai, padre, você não tem um horário para atender meu filho? Adolescente, o senhor sabe. Aí você fica esperando que vai entrar alguém cheio de espinha, né? Se for rapaz com aquela voz que é ao mesmo tempo que está vindo, né? Aquela coisa, você está esperando aquela tragédiazinha. Não, um ser humano, você tá mãe, bombado, sarado, 2 filhos, 29 anos, dentro de algumas nomenclaturas, ele ainda é adolescente. Ah, faça-me favor.
Todo mundo que já devia estar pagando as próprias contas, sabe? Todo mundo que já devia estar pagando pelo menos a conta de água, de luz ou Wi-Fi da casa, já é velho. Já deixou de ser jovem, já passou da hora de. Fala para quem está do seu lado aí, fala, já passou da hora de. Quem está em casa escreve no comentário, já passou da hora de, você já está velho. Já está velho, tem 22 anos, eu acho que você está velho já está velho, já passou da hora. Então é muito cedo que a gente precisa adquirir algumas virtudes, ou quanto antes melhor. Até para a gente poder colher, gente. O ser humano, você e eu, todos nós somos um ser que faz a pergunta, o que eu ganho com isso? Tá, eu vou jogar essa semente, eu vou cultivar, eu vou colher? A gente pergunta. E uma das dificuldades de pessoas muito maduras perseverarem na fé é que elas entendem que viviam errado, entendem que tem que viver certo, mas elas vivem uma experiência, eu estou vivendo certo. E vou colher muito pouco agora, ou quase nada de tudo isso que eu estou fazendo de certo. Porque o tempo passou do tempo, não é? Então vai lá, faz um acampamento, renuncia o demônio, os pecados, antes tarde do que nunca. Começa uma vida nova, mas essa vida nova vai me dar o quê? Vai me dar muito pouco. Eu tinha que ter começado essa vida nova com 17, com 14, com 22, logo quando casei, e não agora, que eu estou velho, barrigudo. Agora eu vou ser o melhor pai do mundo. Mas cadê o seu filho para você ser o melhor pai do mundo? Não, já casou, passou num concurso, mora em Rondônia, vem uma vez por ano. Antes tarde do que nunca. Mas o que você vai colher desse novo pai que você se tornou? Muito pouco. E aí que muitas pessoas têm um profundo desânimo de lutar contra si mesmo e se manter no bem. Porque vê o seguinte, eu mudei demais, só que nada muda. Claro, mudou depois de velho, mas fica firme. Vai colher pouco na terra, mas não vai para o inferno depois que morrer. Porque se voltar atrás, além de não colher na terra, ainda vai morar com o capeta. Ainda é negócio ser de Deus. Mas, meus irmãos, quanto antes formos de Deus, a hora é agora para todos nós. Para todos nós. E não tratemos um adolescente, um jovem, como um bichinho que não tem alma. Tem alma, então está na hora de aprender a viver os mandamentos. Mas Jesus vai dizer para esse rapaz então, só uma coisa te falta então, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Essa exigência de Jesus para esse rapaz, mas de algum modo essa exigência é aplicável a todos nós, nos desapegarmos do mundo. Se desapega do mundo e vem e segue-me. Aí ele diz assim, não, Jesus, não dá para te seguir porque eu sou muito rico. Então, tudo aquilo que me impede de seguir Jesus é minha riqueza. Pode ser namorado, pode ser namorada, pode ser time de futebol, pode ser qualquer coisa. Pode ser meu ego, pode ser minhas manias, meus gostos, não comer ervilha, não sei o quê. Pode ser qualquer coisa. Pode ser meu medo, pode ser tanta coisa. Mas sempre tudo isso, de algum modo, às vezes mais ou menos associado, sim, ao amor ao dinheiro, gente. O amor ao dinheiro. As pessoas hoje não querem ter filhos, e o pano de fundo é dinheiro. As maiores estruturas de pecado da sociedade existem por causa do quê? Por causa de dinheiro. Tem traficante que nunca fumou. Tem dono de bar que não bebe. Acredita? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Se brincar, quem produz pílula do dia seguinte, camisinha e abortivo, é solteirão, vive lá, não quer nem saber de ninguém não. Dinheiro, dinheiro. O dinheiro tem um magnetismo sobre todos nós. Jesus foi quem disse, então poder servir a Deus é o dinheiro. Então o poder da matéria, né? O poder do ganho, essa segurança que a gente sente em ter, essa anestesia no eu interior, em comprar, em mostrar para os outros, dá aos pobres. Segundo ponto aqui então, que vale para todo mundo e que vale para quem não mata, não rouba, e é a coisinha cuti-cuti da mamãe. Como está o seu, o meu, o nosso relacionamento com o dinheiro. Ponto 1. Ponto 2. Como vai a nossa vida em relação aos pobres? Olha o que Jesus falou. Jesus não falou assim, pega tudo que você tem, taca fogo, se dá aos pobres.
Os pobres fazem parte da nossa vida? Quem está empobrecido recebe de mim caridade, paciência e ajuda mesmo? Eu sou socorro para o começo, para o reinício de alguém? Ou eu me nego a isso? Olha o que Jesus está falando para um homem que não mata, não rouba, não fala mal dos outros, não fornica, não adultera e nunca deu desgosto para a mamãe, nem papai. Queridão, coisa linda. Jesus, papai aqui quer fazer uma pergunta para você ainda. E o dinheiro e os pobres? Como é que tá? Ah, não tá, né? Ah, entendi. Relacionamento com o dinheiro, relacionamento com os pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Depois vem e me segue, anda comigo. E aí acontece algo trágico, né? Para mim isso aqui é o evangelho mais triste que tem na Bíblia, é esse. Não é nem Judas traindo Jesus, é esse aqui. Quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Meus queridos, Jesus não entrou na nossa vida nem para a gente ficar abatido, nem cheio de tristeza, né? Que coisa, que bola na trave, que efeito colateral esquisito, né? Meu Deus, porque era muito rico. E foi embora cheio de abatido e cheio de tristeza, porque era muito rico. Ah, mas então por que não foi com Jesus? Porque ficou com medo de ser triste. Por que não deu tudo aos pobres? Porque ficou com medo de ser triste e se ficasse sem o dinheiro. Aí ficou com o dinheiro, ficou feliz, ficou triste. Tudo que Deus nos pede, minha gente, se a gente não der, vai nos abater e vai nos entristecer. A gente pede muitas coisas para Deus, e a gente pode e deve pedir para Deus as coisas. Mas Deus também nos pede. Deus não é um ser que fica dando ou não dando. Às vezes dá, às vezes não dá. Deus é uma pessoa que dá, não dá e que pede. E o melhor de Deus para mim não é o que Ele dá ou não dá, é o que Ele me pede. Mas esse nosso medo, né? A gente tem um medo de que Deus não nos complete, de que Deus não nos honre, de que Deus não nos cuide. Nós temos um medo de que Deus não saiba dobrar e pagar a caridade que a gente faz. A gente tem medo de ser melhor que Deus. Esse medo nos abate a alma, nos entristece e foi embora triste. E aí Jesus mandou essa: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. E entrar no reino de Deus, meus amados, é entrar no céu um dia, por óbvio. Mas veja, o menino começou perguntando: Senhor, como eu faço para ganhar a vida eterna? Entrar no céu. E Jesus, na resposta, está dizendo como é fácil entrar no reino de Deus. Reino de Deus é algo mais amplo que vida eterna. Reino de Deus comporta a vida eterna. Mas reino de Deus é já nessa terra. Então Jesus está dizendo como é difícil para quem gosta de dinheiro, não só entrar no céu, mas entrar no reino de Deus nessa terra. E a gente vê isso, não vê? Quando o reino de Deus começa a ser feito na terra, quem é que dá mais trabalho? Quem é que mais duvida? Quem é que tem mais dificuldade de vir e quem é que nunca vem, no fim das contas? Os ricos. É, na verdade, os ricos. Você pega lá uma Dona Maria, a aposentadoria dela ficou 10 anos para sair. Daí ela vem, reza, pede para São José, pobrezinha, cuida do neto, sente dor em tudo que é lugar do corpo. Saiu a aposentadoria dela. O que a Dona Maria pensa? Bom, fiquei 10 anos sem receber, não custa nada ficar mais um mês sem receber. A primeira aposentadoria é de São José. Segunda coisa que ela pensa: meu carnê do dízimo. Terceira coisa que ela pensa: agora eu posso comprar a rifa da PAI, pizza do asilo, cartela de igreja. Olha, gente, ai, padre, como o São José é bom. Quem é que tem dificuldade com esses assuntos? Quem é que nunca nem pensou nisso? Os ricos. Os ricos. Não consegue entrar no reino que está sendo feito. Não consegue ver o reino de Deus no que está sendo feito. Só consegue ver soja, boi, vaca, cana, milho. É isso que consegue ver. Subiu, baixou o preço? Como é que ele vai fazer com esse dinheiro?
7 acampamentos por ano, vezes 400 camisetas. Você acha que ele não leva 5%? É o tio dele que vende a camiseta. Aí começa. Aí você fala assim, não, padre, essa pessoa acha que não toma os remédios direito. Mas tem algum remédio psiquiátrico para curar amor ao dinheiro? Não tem. Isso aí não é doideira. Isso é amor a alguma coisa. Porque você sabe que o amor, a paixão, produz fantasia, sim ou não? O dia que você se apaixonou pelo seu marido. O dia que você se apaixonou pela sua esposa. O que aconteceu ali? Você começou a ver coisa que não existe. Não é? Vem meu céu, meu pão de mel. Como pode alguém ser céu? Ninguém é céu, gente, para com isso. Mas a pessoa vê isso no outro. Pão de mel, só se for nos pneus, de tanto que comeu o pão de mel. Não tem nem pão nem mel aí. Tudo que a gente ama, a gente elabora. Tudo que a gente ama, a gente enxerga para além do real. Isso vale para tudo. Time de futebol, para tudo. Quando a gente ama demais uma coisa, a nossa mente fantasia um mundo para ela. Quem ama demais o dinheiro, fantasia um mundo para esse assunto. Como é difícil para os ricos entrarem na perspectiva do reino. E aí os discípulos se admiraram e se espantaram quando Jesus disse isso e falaram, Senhor, então quem é que pode ser salvo? Se o rico vai se salvar com muita dificuldade, nós que é pobre... Veja, até os discípulos acreditavam nisso então. Se é difícil para o rico, que é o preferido de Deus, se é difícil para o rico, que é aquele que mais agrada a Deus, eles de fato acreditavam nisso. Até os discípulos. Eles de fato acreditavam nisso. Se tem alguém que Deus gosta é fulano, né? Você viu o tamanho da fazenda dele? Se tem, olha, eu não sei, Deus ama todo mundo, mas se tem alguém que Deus ama é a fulana, você viu? Passou no concurso tal, vai ganhar não sei quanto por mês, nem vai trabalhar. Até os discípulos acreditavam nisso. Até os discípulos acreditavam que Deus amava mais os fariseus do que eles, discípulos. E Jesus foi mudando a cabecinha deles, né? E Jesus então disse, para os homens é impossível, né? Que Deus seja amigo do pobre e não goste nem um pouco de um rico. Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. O que mais é impossível aos homens? Deixar tudo por causa de Jesus. Mas para Deus é possível. Deixar tudo por causa de Jesus. Irmãos e irmãs, peçamos a graça hoje de olhar para o céu. Nós temos alma. E que a gente aprenda então a rezar o nosso vazio, a nossa angústia, o nosso desespero e o nosso tédio. É sinal que tem mais de Deus para nos preencher. E que na medida em que nos for possível, ajudemos os outros a pensar a respeito dessas coisas. Porque nós nascemos e está reservada para nós uma esperança viva e uma herança incorruptível. Que não estraga, que não mancha, que não murcha, mas que não está aqui. Está no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.